pessoal, nós somos do canal Ser é Mais Saúde. Estamos hoje para entrevistar a especialista em autismo, pós-graduada em Direito de Saúde TEA, Carolina Guimarães. Vai tirar muitas dúvidas, é um assunto muito extenso, né? E vamos tentar ajudar vocês, cada vez mais, tirar as dúvidas de vocês. Segue a gente nas páginas Ser é Mais Saúde, Terapeuta Petros, Vidia Dantas, manda pergunta, comenta, curte, vamos fortalecer o canal, tá certo, pessoal? Pessoal, algumas perguntas vieram das redes sociais, que são tão importantes, né, para esclarecer, tirar tantas dúvidas. Uma delas é da Silvia Kelly Silva. Ela pergunta, Carol, autismo é considerado legalmente doença ou síndrome? Vamos lá. Gente, o autismo ele não é considerado uma doença. O autismo não tem cura. O autismo você não vai dar um remedinho e a criança vai ficar boa, tá? O autismo ele é um transtorno do espectro autista que envolve todo aquele atraso global da criança, o atraso na fala, o atraso de socialização, o atraso na escola, então ele precisa de tratamentos adequados. Então, de fato, o autismo ele não é uma doença, ele pode ser considerado uma síndrome, porém ele é um espectro, ele abrange muito mais do que a gente possa imaginar. Carol, a Silvia Kelly Silva mandou mais uma pergunta. Ela pergunta o seguinte: um autista adulto, ele tem todos os direitos legais de votar e servir as Forças Armadas? E outra coisa, ele pode vir a se candidatar a um cargo público também? Gente, vamos lá. O autista ele pode ser o que ele quiser. Não existe nada que proíba que um autista adulto, ele seja um médico, ele seja um vereador, ele seja um policial. Isso vai depender de cada um. Até onde o seu filho quer chegar, até onde você acha que seu filho consegue chegar. É por isso que existem as terapias, para que essas crianças desenvolvam e virem o mais funcional possível. Que a gente quer que nossos filhos sejam adultos independentes. E um adulto independente, ele não só pode, como ele deve ser e fazer o que ele quiser. Gente, através do Instagram, a Micaela Mioto mandou uma pergunta muito importante também. O funcionário público, o pai e a mãe dessa criança, que é funcionário público, ele tem redução à carga horária? Tem. Não só o funcionário público, como os funcionários estaduais também, hoje em dia, já pode solicitar essa redução de carga horária. Agora, primeiramente, você vai solicitar isso administrativamente. Você vai na parte de recursos humanos do seu trabalho, vai preencher um formulário, levar o laudo do neuropediatra ou do psiquiatra do seu filho e também os laudos das terapias. E aí você vai explicar no seu formulário o motivo pelo qual você está solicitando essa redução de carga horária, sem redução dos vencimentos, tá, gente? Você não pode ter uma redução de carga horária e diminuir o seu salário. Isso é um direito das mães e pais com crianças especiais, não necessariamente crianças com autismo. Toda e qualquer mãe de criança especial tem direito à redução de carga horária sem redução dos vencimentos. Carol, a Cristina, ela fala da isenção de IPVA. Qual a facilidade, qual o direito na compra de um veículo? Vamos lá, gente. Quem tem um filho especial, ele tem direito a comprar um carro com 30% de desconto. Aí lá vamos a gente de novo para aquela questão do laudo. A gente precisa ter um laudo informando o CID. A criança tem que ter, se for um autista, CID-10, F84, informando que ele está dentro do transtorno do espectro autista, ou que ele é um autista. E aí você vai lá na concessionária, solicita a compra do carro com desconto. Esse desconto é até 30%. Além disso, a gente também tem direito a desconto do IPVA, a isenção, na verdade, não chega a ser um desconto, tanto serve para carro novo quanto para carro usado. Então, nós temos mais uma pergunta da Ana Hudson. Ela pergunta o seguinte, Carol: diz que o neto de 3 anos faz terapias com profissionais que têm o ABA e que pelo plano de saúde não tem, que paga tudo por fora, tudo do bolso dela. Como a gente pode fazer? Como ela pode proceder? Gente, vamos lá. Existem alguns passos iniciais para que você possa requerer isso judicialmente, porque a partir do momento que o plano de saúde nega ou não tem profissionais aptos para o atendimento do seu filho, do seu neto ou do seu sobrinho,
a gente tem que seguir alguns passos básicos. O primeiro, lá vou eu falar de novo, é aquele laudo, o laudo do neuropediatra ou o laudo do psiquiatra, que precisa estar bem explicado. Que aquela criança possui um quadro de transtorno do espectro autista, CID-10, F84, que para que ele possa desenvolver, ele precisa de um atendimento com fonoaudiólogo 2 vezes por semana, psicólogo especialista em aba 5 vezes por semana no ambiente domiciliar, no ambiente escolar, psicopedagogo, tudo que aquela criança precisa, ele precisa estar bem explicadinho no laudo. Aí a partir daí você pega esse laudo, vai no plano de saúde e solicita também administrativamente, para que eles possam negar ou gerar um número de protocolo, que a partir daí junta toda a documentação e pede judicialmente. Lembrando que tem que ter a certeza de que os profissionais que estão acompanhando o seu filho, eles são certificados em aba, Teacher PECS, integração sensorial, Sunrise, D4Time, ou qualquer outro médico que seja indicado, único e exclusivamente pelo médico que acompanha o menor. Lembrando que, como você falou, reforçou tanto, né, Carol? O neuropediatra ou psiquiatra que vai passar esse laudo para você dar entrada no que você precisar, né? Sem o laudo, não consegue. O laudo, ele é o pilar de sustentação desse processo ou desse pedido administrativo. E como você falou, antes de qualquer coisa, você tem que ir no plano de saúde, fazer essa solicitação. Caso o plano de saúde negue, esse processo vai judicialmente. Muitas vezes, gente, o plano de saúde ele não chega nem a negar. Ele diz que possui uma ampla rede de profissionais dentro da sua rede credenciada. O que é que você tem que fazer? Você tem que procurar saber se aqueles profissionais da rede credenciada, eles realmente não têm a qualificação para atendimento daquela criança. A partir daí, sim, independente dele negar que não vai dar aquele tratamento ou dele dizer que tem uma ampla rede credenciada, você pode pedir isso judicialmente. Gente, nossas crianças estão dependendo disso. Então, quanto mais bem capacitado esse profissional for, melhor para os nossos filhos. Então, não tem problema você ir no profissional e perguntar: tá, fez isso? Tem um certificado? Não, preciso, no caso do processo, para mandar para a advogada. Vamos investigar, porque tem muita gente que fala que tem aquele curso, principalmente o curso ABA, que está sendo o curso do momento. Então, vamos ter cuidado. Tem, então cadê o certificado? Vamos fazer tudo bem direitinho, bem organizado. E outra coisa, gente, não é certificado de horas. Eu não preciso que um profissional ele tenha um PECS de 16 horas, de 24 horas, de 40 horas. É um certificado de pós-graduação, que tem que ter no mínimo 280 horas. Então a gente tem que atentar muito para esse cuidado, tá? Profissional ABA, realmente o certificado em ABA, ele tem em torno de 550 horas, certo? Não é uma coisa simples, não é qualquer psicólogo, não é qualquer terapeuta. É realmente um profissional habilitado e capacitado para o atendimento do seu filho. Se a escola recusar matricular meu filho por ser autista? Eu acho que essa é uma das perguntas que eu respondo praticamente 3 vezes ao dia. Gente, a escola não pode negar a matrícula, independente se seu filho ser autista, se ele ser especial, certo? Saúde e escola é um direito fundamental de toda e qualquer criança. Por isso que a gente briga muito, inclusão. É muito fácil, você chega na escola, vai fazer a matrícula do seu filho, tem vaga. Quando você chega, não, meu filho está aqui o laudo, a vaga é de encerra. O que é que você faz? Você vai no Ministério Público, denuncia a escola. Que aí é o Ministério Público que vai intimar a escola para que a escola possa responder. E caso você já tenha feito algum tipo de pagamento, matrícula, material escolar, fardamento, você pode solicitar isso judicialmente de volta. E esse valor tem que ser devolvido em dobro. Pessoal, entrando um pouco mais nesse assunto das escolas, Carol, as escolas particulares, elas podem cobrar taxas extras na matrícula ou na mensalidade dessa criança autista? Não pode cobrar nenhum tipo de taxa extra. Nem para que a criança entre na escola, nem tampouco para que a criança tenha um atendente, um atendente terapêutico dentro de sala de aula, que é totalmente diferente de um cuidador. A partir do momento que o neuropediatra ou o psiquiatra, ele entende que aquela criança, para que possa acompanhar o ritmo dos coleguinhas dentro de sala, ele precisa de um AT especializado, a escola tem que disponibilizar realmente um AT disponibilizado. Por quê? Um cuidador,
é um estagiário, é uma pessoa de segundo grau, que não tem a capacidade de cuidar daquela criança. Tem, mas o cuidador, ele é aquela criança que vai colocar o lanchinho, aquela pessoa que está acompanhando a criança vai colocar o lanchinho, para levar ao banheiro, para trocar a fralda, o que é totalmente diferente de um atendente terapêutico. O atendente terapêutico, ele vai trazer a criança. O que é trazer a criança? Gente, ele vai tirar a criança do mundo dela, como os autistas têm um mundinho dele, e vai trazer de volta para a nossa realidade. Então, é a realidade de dentro de sala de aula. Fazer com que brinque com os coleguinhas, com que troque de lápis, com que faça um desenho, com que responda uma pergunta, né? E normalmente esses ATs, que são os atendentes terapêuticos, eles são supervisionados por um profissional ABA. Então, aquele supervisor do ABA, ele vai uma vez no mês na escola para explicar como é que vai ser o plano, o planejamento do próximo mês. Por quê? Tem crianças que vai ter um atraso na fala, tem criança que vai ter um déficit cognitivo de atenção, tem crianças que não vai ser muito bom em matemática. Então, para que realmente todos possam acompanhar aquela sala igualzinho. O que é que a gente quer? A gente quer um futuro para os nossos filhos. A gente quer adultos independentes, porque ninguém é eterno. Então, a partir daí, você está trazendo o seu filho de volta para o nosso mundo para que realmente ele acompanhe. E a função do atendente terapêutico, aquela pessoa especializada, é exatamente isso. É trazer a criança para dentro de sala de aula. Incluir, não é porque a criança se adapte à escola. É a escola que tem que se adaptar à criança. Já que você entrou nesse assunto, Carol, da AT, da atendente terapêutica, quem deve pagar essa atendente? Gente, eu acho que essa é a pergunta que mais me questionam. Quem deve pagar esse atendente? O atendente terapêutico dentro de sala de aula é para ser disponibilizado pela escola sem nenhum custo adicional para isso, né? O que falta é as escolas buscarem aperfeiçoamento, buscarem aprimoramento, buscarem realmente essa questão de inclusão. Cada aluno, independente de ser especial ou não, ele vai ter uma dificuldade diferente daquele outro coleguinha. Então, quem tem que fazer essas mudanças, de fato, é a escola. Não pode cobrar nada e o atendente terapêutico dentro de sala de aula é de responsabilidade exclusivamente da escola. Só para complementar, Carol, a escola pode limitar quantas crianças especiais ter naquela sala. Já tem, vamos dizer, já tem uma criança com síndrome de Down, não pode ter outra. Já tem uma criança autista nessa sala, só é uma criança autista por sala. A escola pode limitar isso? Não. Mas também não existe nenhuma lei, nenhuma regra que limite a quantidade de crianças que vai ter dentro de sala de aula especial. Carol, o autista adulto, ele pode concorrer a vagas destinadas a pessoas com deficiência em concursos públicos? Pode. O autista, ele é considerado uma pessoa com deficiência. Então, ele se enquadra dentro da lei do deficiente. Ao final de mais uma entrevista com a Carol Guimarães, especialista nos direitos dos autistas, assim, foi uma entrevista maravilhosa. Não é fácil conseguir gravar com ela, é difícil, é muita gente, ela trabalha muito. Então, assim, Carol, eu tenho certeza que esclareceu, tirou muitas dúvidas da gente e do pessoal de casa. Gente, tiver dúvida, manda mais dúvida, comenta mais coisa, porque assim que a Carol puder novamente, a gente faz outra entrevista com a Carol. E obrigada, Carol, obrigada de coração mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição para questionamentos, para perguntas, para tirar dúvidas de todos. Acredito que vai surgir muito mais dúvidas do que surgiram hoje. Eu acho que elas surgem naturalmente à medida que você vai vendo mudanças no seu filho, vai vendo as necessidades que eles vão acontecendo diariamente. Então, pode me seguir, pode perguntar a Bíblia, pode mandar e-mail. Eu estou sempre à disposição para tentar sanar toda e qualquer dúvida de vocês. Tá? Obrigada, Carol. Gente, continua seguindo a gente, se inscreve, curte, compartilha. Até a próxima. Tchau, tchau.